Em questão 154, questão de geometria, uma questão boa. Diz assim: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada a altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Temos aí 5 alternativas. Então vamos aqui para a resolução. Bem, observe o seguinte: a rampa do hospital tem sua parte mais elevada à altura de 2,2 metros. Ou seja, a parte mais elevada é o final da rampa. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que ainda deve caminhar, certo? Então, imagina a situação aqui. Está aqui a rampa do hospital, certo? Então, a rampa do hospital, ela se assemelha a quê? A um triângulo. E é um triângulo retângulo. O que está acontecendo? O ponto mais alto é justamente esse aqui, ó, que mede 2,2 metros. Então, é do nível inferior até o superior, 2,2 metros. O que aconteceu? O paciente, certo? Ele caminhou um pouquinho aqui, ó, certo? Esse pouquinho que ele caminhou foi de quantos metros? 3,2 metros. Então, imagina que ele caminhou até chegar aqui, certo? Então, aqui ele percorreu 3,2 metros. Nesse ponto, não sei como, mas ele visualizou que a altura que ele está aqui, em relação ao chão, é de 0,8 metros. 0,8 metros, certo? E aí ele se perguntou aqui, ó, quanto falta para eu chegar lá em cima, ó, projetar o corpo dele aqui. Quanto falta para ele chegar lá em cima? Quanto ele ainda deve caminhar? Então, vou chamar aqui de, você pode utilizar qualquer letra. Normalmente a gente utiliza o X, né? Vou chamar aqui de D. Qual é a distância? Essa é a pergunta. Que ele ainda deve caminhar, certo? Não é o percurso todo que ele levou para percorrer a rampa. Então, como é que a gente vai resolver? Pitágoras? Não. Em que pese o triângulo ser um triângulo retângulo, não é Pitágoras. Observe o seguinte: existem dois triângulos, tá? Vou marcar aqui de amarelo. Chamar aqui de triângulo ABC, certo? Com esse ângulo aqui, um ângulo de 90 graus, e esse ângulo aqui, certo? O outro triângulo, eu vou chamar ele aqui de A', chamar aqui de B', e aqui C'. Observa que o ângulo A e o ângulo A' têm a mesma medida. O ângulo B e o ângulo B' também têm a mesma medida, ambos são de 90 graus. Ó, como a altura aqui, ó, forma 90 graus e aqui forma 90 graus, isso me leva a concluir que esses lados são paralelos. Se eles são paralelos, isso me leva a concluir também que o ângulo C' ele é congruente ao ângulo C. Ou seja, a semelhança aqui, ó, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo A', B', C' pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Essa é a semelhança. Se eles são semelhantes, o que eu posso dizer? Eles guardam uma relação de proporção entre os lados semelhantes. Para esse triângulo ABC, aqui eu tenho hipotenusa. E aqui eu tenho um cateto e aqui um outro cateto. Então, eu conheço do triângulo ABC a hipotenusa e o cateto do ângulo de 90 graus, que eu vou chamar aqui de altura, certo? E aqui eu chamo de altura linha. Então, a hipotenusa do menor está para a altura do menor. 3,2 está para 0,8. Assim como, aí vamos analisar o triângulo maior, o A', B', C'. Eu não sei a medida deste cateto, mas sei a medida da altura
e tenho elementos para determinar essa hipotenusa. Olha, se do ponto A até o ponto C houve um percurso de 3,2 e do ponto C ao ponto C' ainda há uma distância D a ser percorrida. Ou seja, no total, a distância que ele vai percorrer aí é 3,2 mais a distância procurada, D. Então, essa hipotenusa, eu posso fazer a razão entre a hipotenusa e a altura, semelhante ao triângulo ABC. E a minha altura ela é 2,2. Pronto. Hipotenusa do menor para a altura do menor, hipotenusa do maior para a altura do maior, em relação a esses dois triângulos. Pronto. Feita a análise, agora aqui é a matemática aplicada. 3,2 sobre 0,8. 0,8. Olha só, 3,2 nada mais é do que 32 sobre 10. E 0,8 nada mais é do que 8 sobre 10. Certo? Então, na outra fração eu tenho 3,2. Posso expressar como sendo 32 sobre 10? Pode. Mas a distância D. Observe que o D, até então, ele é um número inteiro, certo? Então, a direção do número inteiro o número inteiro fica na direção do numerador. Tudo isso sobre 2,2. 2,2 nada mais é do que 22 sobre 10. Bem, qual é a regrinha? Divisão de frações. Olha só, primeira fração, segunda fração. Primeira fração, segunda fração. Numerador e denominador. Qual é a regra? A gente conserva a primeira, 32 sobre 10. 32 sobre 10. Deixa eu aumentar essa espessura. Tá. 32 dividido por 10 vai multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? É 10 sobre 8, certo? Tudo isso vai ser igual, conserva a primeira fração, só que aqui eu vou considerar ela entre parênteses, porque é a expressão toda, 32 sobre 10, mais a distância D, multiplicado pelo inverso da segunda fração. E a segunda fração, ela é 22 sobre 10, cujo inverso será 10 sobre 22, certo? Então, 32 vezes 10 vai dar 320. 10 vezes 8 vai dar 80. Bem aqui, observa que vai acontecer propriedade distributiva. A fração 10 sobre 22 multiplica 32 sobre 10 e também multiplica quem? Multiplica o valor D, a incógnita D. Sendo assim, temos aqui 32 sobre 10 vezes a fração 10 sobre 22, somado com D vezes a mesma fração 10 sobre 22. 10 sobre 22, certo? Olha, 0 corta com 0, 32 dá para dividir por 8? Dá. Dá 4, não é isso? Aqui vai dar 4. Igual a 10 cortou com 10. Fiquei aqui com 32 sobre 22, mais D vezes 10, 10 vezes D, é a mesma coisa, dividido por 22. Certo? Olha só. Como é o mesmo denominador, eu posso expressar isso aqui da seguinte forma. 4 vai ser igual. Mesmo denominador, somos numeradores, 32 mais 10D sobre 22. Bem,
4 nada mais é do que 4 sobre 1. Então, aqui eu tenho uma igualdade entre frações, resolvo a proporção. O 22 vai multiplicar o 4, tenho 4 vezes 22, sendo igual a 1 vezes 32 mais 10D, que permanece 32 mais 10D. 4 vezes 22 vai dar 88. 88 igual a 32 mais 10D. Bem, esse 32 que está aqui, ele passa para cá subtraindo. Então, vou ter 88 menos 32, sendo igual a 10 vezes D, que é a distância que ainda falta percorrer. E quando você pega 88 e subtrai de 32, qual é o resultado? 8 menos 2 vai dar 6, certo? 8 menos 3 vai dar 5. 56. Então, temos aqui 56, sendo igual a 10 vezes D. O 10 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, você vai ter 56 dividido por 10 igual a distância. E 56 dividido por 10 nada mais é do que movimentar a vírgula para a esquerda uma casa decimal. Ou seja, a vírgula está bem aqui. Quando você movimenta a vírgula, esquece o 10. Então, tem 5,6 sendo igual a distância. Ou seja, essa distância que ainda falta percorrer, ela corresponde a 5,6 metros. Está aqui, ó. Alternativa correta. Item D. Questão simples, nada complicado, basta ter calma na hora da resolução. Certo? É uma questão de geometria que envolve semelhança de triângulos. Beleza, qualquer dúvida, questionamento, indagação, só deixar aí no comentário.